Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem? Estamos de volta com os nossos vídeos. Como vocês estão? Como passaram todo esse tempo sem que a gente pôde se comunicar através de vídeo? Espero que estejam todos bem e com muita saúde, tá bom? Um grande beijo da tia. A tia tá morrendo de saudade de vocês, tá? Muito em breve estaremos de volta, todos juntos. Assim a gente crê, né? Então vamos lá. A nossa primeira aula vai ser de História e Artes, tá certo? Então vamos lá para as páginas de História. 206, 207, 208, 209 e 210, tá? Então, a primeira página é a 206. Abra aí o livro, na página 206. Vamos lá. O nosso título é A Cidade, tá bom? Então, vamos lá. A palavra cidade vem do latim civitas, que além de cidade, quer dizer reunião de cidadãos na Grécia Antiga. Palavra utilizada para referir a cidade era polis, tá? O dicionário define cidade como um conjunto considerável de casas distribuídas em muitas ruas, praças, entre outros, e que tem numerosos habitantes, tá bom? Aí tem um balãozinho laranja aí no meio e que diz assim: eu adoro passear pela minha cidade. Gosto muito de conhecer lugares novos e a história sobre os prédios e as construções, tá? Continuando. As cidades existem desde a pré-história. A partir de suas criações até o momento atual, muita coisa mudou. Nós podemos conhecer suas histórias ao visitarmos algum museu ou até mesmo ao conversarmos com alguma pessoa que mora nela há muitos e muitos anos. Eles podem nos ajudar a perceber algumas das mudanças que aconteceram pela ação do tempo e do homem. As maiores mudanças da nossa história aconteceram por conta das transformações econômicas. Para entender as demandas da indústria, as cidades tiveram que se adaptar e as pessoas também, pois mudaram de seus locais de origem, zonas rurais, para as cidades, que era onde havia o emprego, mudando assim o estilo de suas vidas. Essas mudanças, por conta do trabalho, fizeram com que muitas construções fossem realizadas sem planejamento necessário. Isso resultou no crescimento desordenado de algumas cidades e trouxe consequências para a população, como a construção de moradias em locais sem infraestrutura, tá? Contudo, próximos às zonas de emprego da cidade, tá? Sem infraestrutura, mas próximos às zonas de emprego, tá? Das cidades. As alterações, página 207. As alterações nos cenários transformaram a vida dos cidadãos, produzindo um estilo de vida próprio das cidades, mas em particular das cidades grandes. Isso porque ainda temos cidades pequenas que não sofreram tantos impactos como as grandes cidades e não tiveram tantas construções e mudanças sociais. Aí temos duas fotos, uma da cidade histórica de Olinda, que fica em Pernambuco, e uma foto da cidade do Rio de Janeiro, que é o nosso estado, tá? Algumas cidades possuem diversas construções, como casas, escolas, prédios, hospitais, bancos, shoppings, farmácias, hotéis, indústrias e várias outras que fizeram indispensáveis no cenário atual. Porém, em muitas, podemos encontrar construções antigas que marcam a história das cidades. Essas são conhecidas como cidades históricas.
Com certeza, na sua cidade não é diferente. Basta pesquisar para se deparar com um monumento ou um patrimônio que foi construído há muitos anos e representa alguma época marcante da história do nosso país ou apenas da sua cidade. As grandes construções, como palácios, por exemplo, serviram como moradia para as pessoas importantes da história, como os reis, princesas, ou foram prédios criados para sediar as instituições governamentais. Os museus guardaram muitas dessas histórias e nos aproximam um pouco mais dessa outra época. Os patrimônios, propriedades desses reis ou governantes, costumam ficar localizados nas áreas centrais das cidades. Nós temos aqui uma foto do Palácio Quitandinha, na cidade de Petrópolis, que fica no Rio de Janeiro. Tá bom? Página 208. Pensando em tudo que vimos sobre as cidades e seus aspectos, responda. A cidade da foto tem característica de uma cidade grande? Explique em que aspectos. Tem uma foto pequenininha aqui do lado e ele está perguntando se essa foto tem características de cidade grande. Desculpa. A resposta é sim, pois é formada por grandes prédios e muitas vias de acesso. Você pode observar as características da cidade da foto e compará-las com as características de uma cidade pequena, atentando para as diferenças, né? As cidades grandes costuma ter muitas vias, muitos prédios, muitos carros, ônibus, táxis, vans, porque é uma cidade grande, né? Onde tem muitas pessoas ali morando, trabalhando, indo e vindo. Uma cidade pequena tem um número menor de pessoas, um número muito reduzido de transportes. Às vezes tem cidade pequena que não tem, ou que passa de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, depende muito da cidade, tá? Às vezes, nas cidades pequenas, às vezes nós ainda vemos carroças, cavalos, né? Que as pessoas usam os animais como cavalo, burro, jegue como transporte, tá? Isso a gente não vê na cidade, muito difícil, tá? A gente não vê na cidade, não é uma característica da cidade grande, tá bom? Vamos lá, aprendendo um pouco mais. As primeiras cidades do Brasil foram criadas com o objetivo de serem pontos estratégicos para a defesa do território e a organização das terras conquistadas. Elas foram criadas por ordem direta do rei de Portugal. Isso vem da nossa história, tá? Desde lá do início. Elas foram criadas por ordem do rei, tá? E vocês vão fazer o seguinte. Vão fazer os exercícios da página 208, 209 e 210, tá? Em cima disso que a tia acabou de explicar, tá certo? Amanhã a tia volta para fazer a correção desse exercício, tá? Façam com muito capricho, com muita dedicação, preste atenção, tá certo? Amanhã a tia volta para corrigir, tá? Beijo!